Bom, para começar o vídeo, vamos começar falando sobre o método de Monge, que ele foi criado por Gaspar Monge, pensando em criar um sistema de representação que qualquer pessoa possa interpretar um desenho. Existe o plano vertical, que é esse aqui, e o plano horizontal. Sabe que essas regiões elas tendem ao infinito e alguma hora elas vão se encontrar. Então, resumidamente, o plano de Monge ele é composto por esses planos que se interceptam em 90 graus, tornando assim a representação de qualquer objeto possível. Como eu destaquei aqui, cada área tem um nome. A de cima é o semiplano vertical superior, a de baixo é o semiplano vertical inferior, a da direita é o semiplano horizontal anterior e o da esquerda o semiplano horizontal posterior. E as regiões com os ângulos de 90 graus que elas formam são os tais diedros. Que aqui existe o primeiro diedro, eles são contados no sentido anti-horário. O primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e o quarto diedro. Assim é possível representar qualquer objeto, qualquer desenho com o método de Monge. Agora falando de rotação, o significado de rotação é o seguinte: movimento giratório de um corpo em torno de um eixo fixo, material ou não material. No desenho técnico, esse significado não é muito diferente. Uma rotação ela utiliza eixos de topo ou verticais e acontece em planos frontais ou horizontais, respectivamente. O raio de rotação é então projetado em VG, nesse desenho aqui. Esse aqui é o plano VG. Se tivermos de girar um objeto em torno de um eixo que não apresente essas características, será utilizado um dos artifícios descritivos, a rotação ou a mudança de posição. Para colocar o eixo na posição ideal, utilizamos rotação para mudar a posição de um objeto em relação aos planos de projeção, que compõem o diedro, procurando visões notáveis que conduzam à solução. Como podem observar nesse desenho, a intenção é mover esse ponto A até o ponto A1 com o movimento de rotação. E ele está sendo indicado por essa flecha aqui. Com esse movimento, ele vai conseguir desenhar todo esse cilindro, que é a intenção do desenho. Nesse desenho, continuando a explicação, esse ponto A ele gira em sentido horário, em torno de um eixo, esse eixo aqui, até ocupar uma posição A1, até chegar neste ponto aqui, que é o desejado. O deslocamento do ponto acontece no plano frontal. Esse aqui é o plano frontal. E A é o raio que se projeta em VG. Neste outro desenho, podemos observar o desenho pela sua visão frontal, onde não está em 3D, como nesse aqui. A rotação do ponto ela acontece da esquerda para a direita, no sentido horário, como é feito aqui. Em uma rotação contínua, a projeção horizontal deste ponto A executa um movimento pendular sobre o traço que forma o movimento de rotação em torno do eixo. Bom, agora vamos falar sobre girando uma reta. Vamos começar com um exemplo já. Aqui, nesse desenho, o segmento AV pertencente a essa reta aqui, a reta R. A gente vai fazer o giro dela em torno do T, do eixo T. Bom, dessa vez a reta muda sua posição e altera sua natureza, assumindo, além de uma posição inicial qualquer, posições de perfil e horizontal. Uma vez que podemos transformar uma reta ou uma forma plana de uma posição qualquer em outra, que seja notável, como a horizontal, temos na rotação uma ferramenta para a obtenção de VGs. A superfície gerada de rotação do segmento AV é cônica de revolução. Bom, nós conseguimos ver o resultado disso aqui, que essa aqui é a visão frontal desse plano aqui, desse plano R, desse plano π.
Aqui temos a obtenção da VG do segmento que a gente estava rotacionando. E aqui tem a parte superior, a visão superior da parte do eixo T. Bom, agora vamos falar sobre girar um plano. Para girarmos um plano, efetuamos a rotação de seu traço em torno da projeção acumulada de um eixo. Por exemplo, para transformar um plano qualquer A em vertical, giramos AP, apóstrofo, em torno de T, até atingir a nova posição AP, apóstrofo 1, perpendicular a LT. Considerando-se as propriedades de pertinência entre os pontos e a vertical, e o plano vertical, AP concorrente a AP1 deve-se passar por M apóstrofo. Ele tem que se passar por aqui. Portanto, o ponto M interseção entre A e T permanece imóvel durante a rotação, assim como qualquer outro ponto que pertence ao eixo. Então, qualquer outro ponto que estiver nessa região aqui, ó, nessa região do eixo, não terá sua posição modificada. Aqui na épora, relativa à questão, né, relativa a esse desenho, o traço vertical do plano gira ao redor do T, até ficar perpendicular a LT. Então, o traço vai girar aqui, nesse sentido horário, até ficar perpendicular a LT. Agora sobre rebatimento. Rebatimento é um caso particular de rotação. Rebater um plano sobre outro é girá-lo em torno da interseção entre ambos, até que venham a coincidir. Quando se rebate um plano sobre um dos planos de projeção, considera-se o eixo de rotação como um dos seus traços, aquele que pertence ao plano de projeção sobre o qual ocorre o rebatimento. Bom, aqui nós temos um plano qualquer e vamos ver um exemplo de como isso funciona. No rebatimento desse plano, A sobre P, tomamos um ponto M do plano e o giramos em torno de AP. Esse ponto, vamos girar aqui em torno de P, esse ponto M. Note que vale notar que o deslocamento de M até M1 acontece em uma perpendicular a AP. Vale notar também que o M0 aqui, é o raio do rebatimento, é a hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos são as cotas de M e sua distância ao eixo de rotação. Nesse caso, o plano que acontece o rebatimento do ponto é perpendicular ao plano horizontal de projeção. Aqui nós temos os desenhos do rebatimento. Esse aqui é o desenho do plano, eu estava mostrando o errado, mas esse aqui é o desenho do plano e esse aqui são os desenhos do rebatimento. Esse aqui é vou dar uma ajeitada aqui. Tá. Esse aqui é a visão frontal e a visão superior do rebatimento. O deslocamento entre P. E aqui é a versão frontal e superior também do mesmo desenho, com a cota do triângulo aqui. Agora falando sobre mudança de plano, na mudança de posição ou mudança de plano, o objeto permanece fixo. É o sistema que se modifica por meio da inserção de novos planos auxiliares de projeção. Sobre esses, novas projeções diferentes e visões de um mesmo objeto acontecem. Bom, nesse desenho aqui ocorreu uma mudança de plano vertical de projeção. Vamos ver o que é isso. Na representação, o ponto A
ponto A projeta-se em A' e A2', respectivamente sobre o plano P, o ponto P. Se inserirmos um novo plano vertical P', este lado aqui, definido por uma nova linha de terra LT L1T1, esta linha aqui, obteremos um novo plano com uma nova projeção vertical relativa ao mesmo ponto, que é o caso deste desenho aqui, é a projeção deste plano vertical que foi inserido no desenho. Bom, os planos P1 e P passaram então a construir um novo sistema autossuficiente relacionado ao sistema original. Para obter uma nova projeção vertical de um ponto, traça-se por uma projeção horizontal uma linha de chamada, considerando-se a nova LT, no caso a L1T1, gerada pela inserção de novos planos, e transporta-se a cota do sistema inicial, uma vez que não se altera que o desenho não se altera com mudança. Então, já que o objeto, o desenho que foi inserido aqui nessa mudança de plano não vai ter nenhuma diferença de distância ou tamanho, as cotas permanecem as mesmas. Podemos inserir inúmeros planos verticais de projeção auxiliares, tantos quanto forem necessários, desde que sempre perpendiculares ao plano horizontal de projeção. Então ele tem que ser sempre perpendicular a esse plano aqui. Bom, continuando sobre as mudanças de planos, essa aqui é um desenho que foi feita a mudança de plano com projeção horizontal. Vamos ver o que é isso aí. Da mesma forma que alteramos do plano vertical no outro take, podemos movimentar o horizontal de projeção, desde que este se mantenha perpendicular ao primeiro. O procedimento é análogo ao do tópico anterior, mas agora são os afastamentos que permanecem variáveis, quando lançados sobre a linha de chamada relativa à nova L1T1. No caso, L1T1, essa aqui, oriunda da posição do novo plano, determina uma nova projeção horizontal de um ponto. O plano horizontal de projeção ocupa uma nova posição em P'1. Lançado o afastamento, conhecido sobre a linha de chamada, conduz por A2', relativa à nova L1T1. Obtemos uma nova visão, um novo jeito de ver, superior do ponto A nova projeção, que é essa aqui. Bom, agora vamos falar sobre perspectivas. A origem das perspectivas, certo? A palavra perspectiva vem do latim perspiecere, ver através de. Se você colocar atrás de uma janela envidraçada e sem se mover do lugar, riscar no vidro o que está vendo através da janela, terá feito uma perspectiva. E a perspectiva é a representação gráfica que mostra os objetos como eles aparecem na nossa vista, com 3 dimensões. Aqui temos um exemplo de perspectiva, certo? Bom, em desenho técnico, a perspectiva ela tem algumas classificações. Tá muito... Vou dar um zoom aqui. Bom, são 2 classificações principais. A primeira é a cônica, que ela é classificada por 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, e tem a axonométrica, que ela pode ser ou oblíqua, militar ou cavaleira, ou ortogonal, isométrica, dimétrica ou anissométrica. Bom, vamos começar falando da perspectiva axonométrica, também chamada de perspectiva paralela e axonometria. É uma projeção cilíndrica ortogonal sobre um plano oblíquo em relação às 3 dimensões do corpo a representar. A perspectiva axonométrica é amplamente usada no campo da engenharia, devido à simplicidade de construção e ao fato de proporcionar imagem semelhante
às da perspectiva exata, quando o ângulo visual desta é igual ou inferior a 30 graus. A aplicação mais usual da axonometria é a perspectiva de instalações hidráulicas e nas peças, em que o problema de medidas é fundamental. Como foi dito antes, as perspectivas axonométricas elas são divididas em duas. A axonometria oblíqua, que são pelas perspectivas militar ou bimétrica e cavaleira, ou a axonometria ortogonal, que são pelas perspectivas isométricas, dimétricas e anossométricas. Bom, agora vamos falar da perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica é uma perspectiva axonométrica, como já foi dito anteriormente, onde os raios projetantes são ortogonais a um plano vertical de projeção. Nesse desenho aqui, o caso do plano vertical é esse eixo Z aqui. Os eixos x, y e z têm a mesma inclinação em relação ao plano vertical, e as projeções dos eixos formam entre si ângulos de 120 graus. Obtemos a perspectiva isométrica quando apoiamos um cubo no plano horizontal de projeção e com uma face lateral formando 45 graus com o plano vertical. Depois, girando o cubo de 35 centímetros, de 35 graus, em torno de um eixo paralelo à linha de terra, de forma que umas de suas diagonais sejam paralelas ao plano vertical. Aqui na prática, a gente consegue construir adotando uma única escala para os três eixos. Vale lembrar também que as projeções elas têm que ter o mesmo ângulo em relação ao eixo vertical que ela está se relacionando. Bom, agora sobre a perspectiva cavaleira. A perspectiva cavaleira é também chamada de perspectiva cavalheira, porque os desenhos das peças militares eram geralmente executados em projeção cilíndrica, e o aspecto obtido dava a impressão de que o desenho havia sido colhido da cavaleiro, obra de alta definição, obra alta de fortificação sobre a qual assentam baterias. É também conhecida como axonometria oblíqua, pois é uma projeção que pressupõe o observador no infinito e, em consequência, utiliza os raios paralelos e oblíquos ao plano do quadrado. Essa perspectiva torna uma das três faces do triedro como plano do quadrado. Todos os segmentos ou figuras pertencentes ao plano YZ se projetam em VG. Quando a inclinação dos raios projetantes é de 45 graus, o coeficiente de redução é de escala 1 para 1 para 1. Na prática, nesse desenho aqui, a face de frente conserva a sua forma e as suas dimensões. A face de fuga, o eixo X, é a única a ser reduzida. Observando aqui, o plano YZ permanece o mesmo, e o que vai mudando é a projeção do eixo do plano X, nesse desenho sempre diminuindo de 15 em 15 graus. Bom, agora por último, mais ou menos importante, a perspectiva bimétrica, também chamada de perspectiva aérea ou voo de pássaro. Podemos facilmente construir a perspectiva bimétrica com o auxílio de método de Monge. Aqui na figura, os raios projetantes estão inclinados a 45 graus. Quando os raios projetantes estão inclinados em 60 graus, no caso desse desenho aqui, proporciona um aspecto mais natural e apresenta a relação 1 para 1 para 2/3. Na prática, esse desenho aqui, na prática, é uma perspectiva onde os eixos X e Y formam entre si um ângulo reto. Para construí-la é necessário reduzir as medidas do eixo Z, o eixo das alturas, em 2/3. No caso, o eixo Z vai ser reduzido em 2/3 e vai ajeitar o ângulo formado entre o eixo X e o eixo Y.
que depois de arrumado vai se tornar 45 graus para ambos, já que o ângulo que tem que ser formado entre eles é um ângulo reto de 90 graus.